Nós estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é o Programa de Investimento em Logística, anunciado essa semana pelo governo federal. Bom, eu estou recebendo aqui no estúdio um convite que eu estou mostrando para você, da Fiesc, que é um anúncio de um evento que vai acontecer no próximo dia 29 de junho, a partir das 8h30 da manhã até o 12h30, apresentando a agenda estratégica da indústria para a infraestrutura de transporte e logística catarinense, ou seja, um tema que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Entre os temas em foco estão investimentos, parceria público-privada, gestão e monitoramento de obras, custos logísticos, obras estratégicas aqui em Santa Catarina, a cabotagem, que é um setor absolutamente importante na nossa logística portuária, ferrovias, intermodalidade, multimodalidade e planejamento. É um evento organizado pela Fiesc, sempre com discussões atuais, pertinentes e importantes para que a economia de Santa Catarina continue se desenvolvendo. Dá para as pessoas se inscreverem ainda, doutor Egídio? Sim, dá para inscrever, sim. No site da Fiesc tem informações. No próprio site da Fiesc, sim. Que é o fiesknet.com. Tem informações lá. Bom, o Pedro Lopes está conosco, ele é o presidente da Federação das Empresas de Transporte e de Carga e Logística aqui de Santa Catarina. Vou pedir licença aqui para o doutor Egídio, que tem um contraponto para fazer, mas é por conta da localização do presidente Pedro, que está na Suíça. Eu vou abrir espaço para ele nesse bloco para que a gente converse rapidamente com ele. Tudo bem, doutor Pedro? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Obrigado. Quero cumprimentar a todos da TV Com, cumprimento o Egídio, os amigos da OAB que estão aí nesse debate. É muito importante esclarecer bem a sociedade quanto isso que está sendo planejado. Gostaria de estar presente, evidentemente, que a Federação sempre tem recebido de vocês uma atenção muito especial. Mas a minha participação na Organização Internacional do Trabalho, na 104ª Conferência, na 104ª, não me permite estar, evidentemente, mas, enfim, dá para nos entender da forma como está sendo colocado aí. Eu me coloco à disposição para os questionamentos que vocês queiram fazer. Eu queria começar justamente, até para não estender e não tomar o seu tempo, aí na Suíça a gente certamente vai ter a oportunidade de conversar no futuro mais detalhadamente, mas o senhor deve ter recebido essas notícias do plano de investimento em logística, que prioriza também uma atenção especial para as rodovias, mas com a questão da tarifa, ou seja, vai ter cobrança por aí. O senhor acredita, as empresas, de uma maneira geral, de transporte e logística, que a solução chegou, ou é, como a gente falava aqui no intervalo, propaganda e pouca coisa vai sair do papel com eficiência? Bom, Felipe, em caso de concessões rodoviárias, portuárias, nesses outros projetos envolvendo este pacote, quando se trata de concessão e é uma publicação feita pelo governo em busca de concessão, tem que sair segura, porque tem que atrair o investidor, tem que atrair aquele que vem para participar dessas licitações dos programas que vão ser elaborados. Então, eu acredito, não só acredito, como entendo que seja uma necessidade, essas melhorias, e não vejo outra forma de se fazer se não seja por concessões. Agora, eu preciso saber e entender o que vai estar embutido nesse processo, de que forma isso vai ser levado aos investidores. Ainda ontem nós conversávamos aqui em Genebra, durante a conferência a respeito deste assunto, envolvendo também os que estiveram conosco no evento da noite passada, ou essa noite ainda, né? É evidente que chama a atenção de uma necessidade de buscar solução, e nós não vemos outra maneira senão essa, em função da situação que o governo propõe hoje em termos de controlar toda a economia brasileira. Preocupa de alguma maneira a forma como o governo deve controlar ou tabelar ou limitar, enfim, o termo que preferir, a questão das tarifas, para que não haja uma sobrecarga nesse valor que seja repassado para a indústria, por sua vez para o contratante, e nós tenhamos, num cenário de crise, um reflexo ainda mais negativo em quem já está sofrendo? O momento é muito delicado, porque uma série de restrições que vêm sendo feitas do governo, acarretando custos maiores
principalmente aos empresários. Eu não falo só do empresário do transporte, mas do empresário de modo geral, e até alcançando a própria sociedade. O setor do transporte, o setor empresarial, ele alcança toda a sociedade, porque é ela que vai custear tudo isso. Então, o momento é delicado para a economia, mas também é delicado para todo empresário, especialmente, e da forma como, se é que o governo vem trazendo a menor tarifa, nós temos que analisar muito prudentemente isso aí. O que significa menor tarifa? O que vai significar a participação do governo, se é só conceder e a sua participação política, não de participação efetiva, com termos de recursos. Eu sei que o governo tem de fazer isso no momento. As melhorias são muito fortes, mas também são muito custosas. Eu acompanhei agora recentemente um evento realizado na Associação Empresarial de Rio do Sul, quanto a BR-470, por exemplo, em que custaria da BR-116 até Navegantes, 237 quilômetros, que custaria para o governo retificar esta rodovia, analisando e consertando os pontos críticos, principalmente nas passagens urbanas, os investimentos previstos pelo levantamento do DENIT de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Agora, se tiver que fazer a duplicação com os desvios dos municípios nas áreas urbanas, onde hoje interfere a passagem do trânsito, isso passaria para 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, 3 bilhões e 400 milhões de reais, em termos de tarifa, seria muito alta, e será efetivamente muito alta. Agora, embora ressalto que haja necessidade de ser feito, nós temos que saber o que é que está embutido, principalmente na questão de outorga. No primeiro momento da publicação que o Ministério do Transporte tratava da questão de concessões, ele falava em outorga para as rodovias. A outorga é clara, a outorga a concessionária que ganha a concessão, ela paga ao governo pela rodovia. É evidente que ela não paga o governo da rodovia, senão vai depois repassar à sociedade o custo disso aí. Então, esse é um assunto bastante delicado. A OAB está aí, eu sei que o Egídio também, isso interfere diretamente na economia e no setor empresarial, e não pode ser só tirado um custo de uma melhoria para quem transporta. É evidente que isso tem que ser transferido também à sociedade, tem que ser transferido a todo. Agora, nós temos dificuldade em atualizar valores pequenos em termos de tarifa de pedágio, sempre uma resistência muito grande, principalmente do embarcador, e acaba a grande parcela que fica deste custo, que deveria ser uma obrigação do embarcador por força legal, passa também a um 35%, 40% hoje, na negociação fica com o transportador. Essa preocupação a gente tem e precisa analisar isso com prudência. O debate tem que ser amplo, tem que ser bem extenso. A FETRANSESC vai junto com os setores organizados, todos aqueles que estão conosco nesses debates que se trata de infraestrutura, fazendo um esclarecimento à sociedade, primeiro, dizendo que a necessidade todo mundo está sabendo. Agora, também nós não podemos pagar por uma coisa que deixou tantos anos de ser feita. Alguém quer fazer alguma colocação? Pois não. Relacionado à... Sim. Ele continua nos ouvindo. Eu gostaria de, como bem sabe o nosso presidente da FETRANSESC, o Pedro Lopes, uma questão importante nisso tudo, né, nesse modelo, que seja a concessão, o repasse para o investidor privado, é que tem que haver um equilíbrio entre o interesse do setor. É lógico que é uma empresa, ela vai querer, ela vai ter que ter lucro, ela vai ter que ter, essa é a base dela. Então, um aspecto que eu gostaria de colocar, de dar ênfase, é que tem que haver um equilíbrio entre esse interesse dessa empresa, desse investidor privado, que é claro que ele não vai entrar numa aventura e não vai fazer nenhuma benesse, porque não é uma instituição de caridade, e o interesse do usuário. Então, esses sistemas de concessão, o que seja, tem que haver uma grande participação e monitoramento da sociedade de posicionamento. E exige também elementos e mecanismos que venham a fiscalizar essa atuação, que para mim é essencial, e como em qualquer modelo de concessão no mundo inteirinho, a participação das agências que defendam realmente, as agências reguladoras, que defendam realmente o interesse do usuário. Então tem que haver essa fiscalização, tem que ver toda essa não é uma coisa simples, não é uma equação simples.
Todo esse arcabouço exige, além do, como muito bem colocou o senhor Pedro Lopes, além do que também precisa ser atrativo para o investidor. Porque ele também não vai entrar em nenhuma aventura, ele vai querer fazer a conta de como ele vai pagar o toga e como ele vai assumir a responsabilidade de manter essa rodovia, ou essa ferrovia, esse porto. Portanto, essa é uma questão importante da participação também das entidades como a Fiesc. E do público, o Brasil não tem tradição nisso, da população cobrar, da população monitorar, da população cobrar a transparência que é prevista em Constituição. Então, nós temos que, esses mecanismos tem que mudar a cultura também. E esses mecanismos, a agência forte, fiscalizando, defendendo o interesse do investidor. É claro que o investidor privado, se deixar ele só, ele vai só pensar no acionista e nele. Tem que haver um equilíbrio. Ele tem que ter seu retorno, mas o usuário tem que ter os benefícios. Eu acho que é isso que eu queria... Claro. Pois não. Eu queria deixar bem claro isso esse ponto que o Dr. Pedro Lopes colocou na situação realmente se for uma outorga, que valor será esse? Porque se tiver que pagar, se tiver que desembolsar, imagina, nós estamos falando em cifra de bilhões aqui para uma só rodovia do Estado. Se tiver que pagar isso, essa conta vai ser passada, como o Felipe falou aqui para nós, para a tarifa, para o pedágio. E quanto será isso? Vai ser muito caro. E outro ponto que o Egídio colocou agora, que eu já tinha anotado aqui para realmente falar, são as agências reguladoras. Ela é o grande sustentáculo de toda essa situação da fiscalização. Ela não pode ser politizada. Nós estamos enfrentando agora na concessão da 101 essa situação da alça aqui de contorno, porque a agência reguladora não exerceu esse seu papel efetivamente, né? Isso é um absurdo, porque elas foram justamente criadas para fiscalizar o dinheiro do usuário, né? De nós, cidadãos. Então, esses dois pontos são muito importantes. Doutor Pedro Lopes, quer finalizar, por gentileza? Eu observei perfeitamente as colocações feitas pelo Egídio, pela Fiesc, que é parceira nossa do COFEM, como também como parte da OAB, citando outra vez essa questão da outorga. Eu quero deixar bem claro por parte da FETRANSESC, do transportador rodoviário de carga, das cooperativas, do fretamento de turismo, do passageiro, do representante comercial, da sociedade turística que vem a Santa Catarina, muito especialmente, esta questão da outorga. Nós somos claramente, decididamente contrários à outorga. Outorga significa, como eu disse, o governo estabeleceu o valor de uma rodovia. Vou dar exemplo, da BR-101 Sul. Se essa rodovia for concessionada e tiver que ser dado a outorga, compensar a outorga que foi o investimento da rodovia em torno de 2 bilhões de reais, estes 2 bilhões de reais são a primeira referência de quem ganhar a concessão calcular o quanto vai custar isso para o investidor privado durante o período de 30 anos, que me parece ser o que o governo está propondo em termos das futuras concessões. Agora, há um aspecto também que se considera neste momento. Nós estamos vivendo uma inflação próxima de 9%. 9% representa também um custo para quem vai chegar para a concessão. Terceiro, toda essa participação, todo esse recurso, acrescente-se a esta outorga tudo aquilo que vai ser investido durante 30 anos. Eu dou um exemplo também da 153. Eu acompanhei o levantamento do custo do pedágio para a BR-153 que está sendo calculado. Na concessão de 30 anos, com praça de pedágio a 100 quilômetros de distância uma da outra, ela parou no valor de 12,5 a tarifa. A tarifa de pedágio, 12,50. Parou porque a inflação estava na relação de 8%. Durante 30 anos, e se amanhã a inflação for 4%? Um outro aspecto, em cima disso tudo, que é custo total do investidor privado, que vai repassar à sociedade, tem todos os tributos normais de uma empresa. A carga tributária é exatamente aquela de 35%, 36%. Uma outra questão que envolve isso aí também
é o imposto de serviço, porque ao longo do trecho todo que está dentro do município, todo esse trecho é calculado o valor, o valor cobrado pelo pedágio, o resultado, e isso é repassado aos municípios. E as prefeituras nenhuma recuou do valor dos 100% do imposto de serviço, não foi 2%, nem 3%. Então isso é custo total. Então essa questão tem que ser bem clara. Agora, as audiências públicas que obrigatoriamente a OAB sabe disso, terão que ser feitas em um momento em que a sociedade vai debater, depois que a NTT concluiu o projeto vindo do Ministério dos Transportes para tirar o mercado e chamar o investidor, é ali que nós temos que participar. A mesma coisa aconteceu em 2006. A audiência pública realizada na Fiesc, a audiência pública realizada em Brasília, realizada em São Paulo, foram as duas de São Paulo, uma na Fiesc em Curitiba, no Paraná, e a outra realizada na Fiesc. De todos nós participamos de ponta a ponta, e nós temos como veemente contra a outorga. Se vai entregar para a sociedade uma solução que nós vamos ter que pagar por ela, que era um compromisso de Estado, um compromisso de governo, e nós vamos ter que pagar para ter essa melhoria, eu pensei o menor custo possível para que seja o investidor, que por consequência tem também o seu lucro estabelecido em cima da taxa de retorno. E a taxa de retorno normal hoje no Brasil é 7,5%. O Rio Grande do Sul ficou com 38% e foi um absurdo de pedágio, que nós temos valor de pedágio lá, com 10,80, que é hoje numa praça para um caminhão que paga a primeira do cavalo 10,80, já pagando as duas, do cavalo e do primeiro reboque, de 22 vezes, e mais seis vezes o eixo, que significa dizer que numa praça de pedágio lá do Rio Grande do Sul paga numa passagem só R$70, R$80 só numa praça. Enquanto nós temos esse 1,90 multiplicado pelos 7 eixos, que é o que custa no estado de Santa Catarina. Então nós temos uma referência de pedágio desse nível. Agora não quer dizer que nós vamos receber hoje aquilo que teve no passado, que é essa tarifa que nós temos aí. E nessa colocação feita pelo Egídio também pela OAB, a questão do contorno é muito relativa, porque ela foi modificada no trajeto, ela foi calculada de um perímetro menor de quilometragem, mas aumentou por todas as interferências que tiveram mais tarde, que são agora os custos dos túneis, que só aí serão 8 de 100 milhões de reais, mais os 6 quilômetros, vai a um estratosférico valor que vai ser embutido na tarifa, efetivamente, essa diferença desse valor que nós temos hoje. E também o Egídio tem nos acompanhado, não só na BR-101 do Futuro, aí na Fiesc, como também do GPT que nós integramos, que são as melhorias constantes daquilo que é fora do contrato. E são os 126 pontos que são hoje discutidos e em busca de solução. Agora, nós temos hoje, para esse pedágio de Santa Catarina, nós temos gordura para queimar. Agora, da forma como ele foi proposto, é evidente que aquilo que não está no contrato nós vamos ter que pagar como usuário. Agora, hoje o modelo que chega é diferente. Quer dizer, primeiro a palavra outorga. No primeiro momento eu entendi que a outorga só seria para portos, não seria para rodovias. Agora, se isso vai para rodovias também, nós temos que esclarecer. O que vocês estão fazendo agora aí na TV Com, e nós vamos ter que fazer com todos os jornalistas, todos os meios de comunicação, para esclarecer a sociedade, ela pode até aceitar. Agora, nós temos que colocar claramente aquilo que vai ser um custo nosso e que tem que ser repassado não só para a sociedade, como também vai ser embutido no custo final dos produtos que vão ser entregues à mesa do consumidor. Da FETRANSESC, conversando conosco aqui na TV Com, no Conversas Cruzadas, Pedro Lopes. Muito obrigado, presidente, pela gentileza da sua participação aqui conosco. Uma boa noite e um bom retorno ao Brasil. São 10h51. Só queria falar daquele nosso telespectador, sim, sobre a questão da preocupação dele. É lógico que não pode ser pequena empresa, até porque se nós colocarmos uma empresa de pequena dimensão, como tem acontecido na BR-101 Sul, foram mais 141 aditivos exatamente por empresas que não tinham condições. Nesse critério de tarifa menor, muitas vezes a empresa assume e não tem condições de fazer. Então, não são empresas pequenas, mas os advogados aqui sabem melhor do que eu, que nesse processo de licitação, quando a empresa for se candidatar à outorga, há uma série de exigências. Negativa com TCU, negativa de impostos com a fazenda, quer dizer, não é qualquer empresa. Ela pode até estar envolvida hoje em algum problema e talvez saneada, mas então há mecanismos de coibir que empresas... não entre empresas, aventureiros. E eu penso que essa questão de não definir tarifa mínima é muito positivo, porque muitas vezes o tiro sai pela culatra.
Você paga menos pela tarifa, mas você tem um resultado ruim, porque a concessionária não vai conseguir manter a empresa. Outro aspecto, assim, não sei se há tempo ainda, é que assim, não é o ideal. Ninguém quer pagar. Nós não queremos pagar. Agora, nós vemos assim que você vê as dimensões, esses números que são reais, esses números são reais, eles não tiraram de nada alguns números de investimento. Eles são porque a questão da infraestrutura tem sido deixada de lado há anos, acumulou. E eu, como eu disse anteriormente, não são obras estruturantes. Ninguém não tem trem-bala, não tem super-aeroporto, tem assim, vão manter 470. Quantos anos a gente não sabe que 470 precisa manter? Vamos manter a 101, quantos anos não se sabe? Então não tem nada de novidade. Vamos terminar a 101. Porque acumulou muita coisa. E tem acumulado, e a agenda é grande. Sim. Os volumes são grandes, se você quiser dar um mínimo de competitividade e manter. Infelizmente, ninguém quer ter custo adicional. Mas é a única forma que se tem. Faz parte do jogo. Pena que veio tarde, porque eu penso assim, em 2000, na década de 2000, se vocês fizerem uma retrospectiva, havia uma liquidez imensa no mundo e nós podíamos ter resolvido todo o problema da infraestrutura naquela época. Porque o Brasil é um grande oásis de oportunidade em área de infraestrutura, porque tem uma demanda muito grande, tem muita coisa para fazer. E não fizemos, então agora, pelo menos, vamos ver se a gente tem os investimentos, porque o governo não vai poder fazer, isso é certo. Deixa eu pedir licença para o doutor Felipe, e o doutor Egídio está falando, e o doutor Felipe tem, inclusive, uma colocação, um contraponto, mas eu vou pedir licença para que a gente faça isso daqui a pouco, depois do intervalo, porque nós avançamos muito esse bloco, a gente tem mais 2 ainda. Então nós vamos ao intervalo, vamos voltar com a manifestação do telespectador, e aí sim, daqui 3 minutos aproximadamente, no último bloco, a gente faz os contrapontos e também as considerações finais. Até já.